Aí resumindo a história. Tudo isso que eu tô te contando aqui, eu não gosto de ficar contando, eu queria que falasse, esse cara tá inventando papagaiada, idiotice, mas é a realidade do que eu passei. Aqui no Rio de Janeiro você teve alguma experiência sobrenatural? Tive. Quando eu namorei sua mãe recebia um espírito lá quando ela ia na igreja e ficava lá. Eu falava que ela queria se jogar no colo do pastor, porque tinha um pastor lá que era bonito, e ela falava que não. E quando eu conheci sua mãe era da igreja. Ela falava, eu eu tô não. possuída, pastor, tira esse espírito. Não, mas era verdade mesmo. Eu que achava que era mentira. Aí sua mãe era da igreja, eu não. Eu sempre brincava com o negócio de igreja. Isso aí, quando você conheceu minha mãe, tinha o quê? Uns 18? Sua mãe tava com 16 ou 14 anos, sei lá. Sua mãe era bem mais nova, até que... Acho que sua mãe tinha 13, 14 anos, sei lá, pô. Até que... Não, você tinha quantos anos? Olha, eu... Já tava nos seus 18. Não, eu acho que eu não tava com 18 não, eu ia fazer 17 ainda. Por que eu ia fazer 17? Porque quando o Jean nasceu, eu tava com 19 e eu conheci sua mãe quase 3 a 4 anos antes. Quer dizer, então foi antes, bem antes. Eu era bem... Era maluco. Aí o que aconteceu? Acho que você tinha 16, minha mãe tinha 14 ou 13, uma coisa assim. O que aconteceu? Por que eu falo? Agora, essa eu não admito que ninguém fala que não é sobrenatural. Vamos ver então. Então tá. Analisa isso que eu vou te falar. Você julga por você mesmo. Vamos ver. A sua mãe me chamou pra ir pra igreja. Eu ia na igreja, mas eu tinha ciúme de um cara lá que era pastor e era novinho, tava começando, e o cara era pintoso, e ele tinha uma queda pela sua mãe, e eu sentia isso que eu não era otário. Sim. Só que a sua mãe não dava a mínima pra ele. Só que aquilo, eu acreditava na sua mãe, que eu confio só em Deus, até hoje, mas não confiava no cara. Tá. Aí quando sua mãe ia pro culto, às vezes eu ia só pra ficar ali e pra marcar presença. E aí quando foi um dia, foi um pastor diferente lá que era mais velho e tal, e aí a sua mãe manifestou com o espírito. Quando ela fez aquele troço lá, e o cara botando a mão lá, e eu falei assim, que nada, você queria se jogar na mão dele lá, não sei o que, comecei a discutir isso com a sua mãe. A sua mãe, não, que não sei o que, eu falei, só acredito se um dia manifestar em mim. Se não manifestar em mim é mentira. Aí o capeta falou, oi? Peraí. Não, escuta, se não fosse não. Depois de longo tempo, aquilo passou, eu esqueci da situação, da parada toda. Aí mas sua mãe foi ficar junto, eu já estava mais consciente das coisas, assim, mais educado um pouco, mas eu não acreditava, continuava com aquele negócio que espírito não vai em carne, que troço assim, né? Resumindo, um dia eu estava em casa e com vontade, eu chorava e ria. Sua mãe chegou e começou a achar aquilo, parecia que eu estava ficando doido, maluco. Acho que tava mesmo, né? Aí eu ria e ao mesmo tempo eu chorava. Pode perguntar à sua mãe, ela vai te confirmar isso. Aí ela falou assim, João, você tem que ir na igreja. Eu falei, Só que ela falou assim, não, você vai comigo na igreja. Quando ela botou a mão aqui, eu saí acompanhando ela igual um maluco mesmo. Assim, você sabe que eu sou daquele de, né? Eu saí andando assim igual uma pessoa que estava pirado. Quando ela chegou na porta da igreja ali, quando ela chegou na porta da igreja, o pastor veio atender ela. Era um pastor maneiro pra caralho. O pastor que foi atender ela, começou a conversar com ela, que ela era da igreja, né? Então ele deu uma atenção legal, né? Aí quando ele veio falar comigo, eu olhei pra cara dele, aí começou a me dar vontade eu senti gosto de sangue na boca. E a minha vontade era pegar um garfo, cortar a bochecha pra sentir o sangue. Quer que ver que desejo de ver sangue. E antes, quando eu brigava ou discutia com alguém, quando eu tinha raiva forte, eu via uma fumaça na minha frente. Eu não via a pessoa, eu via o corpo da pessoa, mas igual uma fumaça. Eu não conseguia ver o corpo humano. Eu via uma fumaça. Você viu uma coisa isso antes de acontecer tudo isso que eu tô te falando aqui. Por isso que eu falo que quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser... Aí o pastor, quando colocou a mão na minha cabeça, eu me lembro que eu sumi. Daí pra frente com ele. Eu só vi ele botando a mão na minha cabeça e acabou ali. Como se eu já desmaiado. Aí você apagou. Eu sumi. Ele falou, dormiu. Não sei se é dormir. Depois você vai entender. Quando eu olhei depois, parecia que eu tinha dormido 5 minutos. Quando eu olhei assim na igreja, os bancos da igreja estavam todos virados, assim, torto. Aí eu achei aquele estranho, porque eu estava na porta da igreja, eu não estava lá dentro da igreja. Entendi. Cheguei na porta. Isso foi na porta. Você apagou quando você olhou, você estava dentro da igreja? Não estava dentro da igreja, estava na porta mesmo. Só que os bancos estavam virados. Aí eu achei aquele estranho, e os bancos estavam virados. Aí eu olhei. Aí a sua mãe falou pra mim, o pastor, que eu tinha virado os bancos. Mas tinha 2 pessoas mais fortes do que eu, e eu fraco nele. Eu falei, mas como é que eu virei isso? Nisso o pastor pegou e falou assim, em nome de Jesus, eu coloco uma espada de fogo agora. Quando ele colocou, eu apaguei de novo. Só que eu senti um troço queimando no meu corpo antes de eu apagar. Sumi de novo. Quando eu acordei, eu escarrei na cara do pastor. Eu fiz assim, puxei e cuspi na cara dele.
Aí ele continuou orando. E aí eu senti como se fosse leve. Aí vai falar que você virou a cabeça e vomitou verde. Pois é, isso que eu tô te falando. Aí eu fiquei mais leve e desde esse dia, nunca mais eu quis sentir gosto de sair. De vez em quando eu dava raiva, eu queria sentir gosto de sair. E toda pessoa que eu tinha raiva, minha intenção era matar essa pessoa. Eu não podia sentir raiva de uma pessoa que eu queria, eu vou matar. Parecia até que eu era assassino em série. Entendeu? Então, a minha intenção. Daí pra frente eu paro. Assassino em série. Não, porque imagina se eu fosse fazer. Toda pessoa que eu tinha raiva, ódio mesmo, eu vou matar. Imagina se meu pai fosse um assassino em série, que vidão que eu ia ter pro canal. Tá, mano, tá doido? Tá louco? Tá louco? Aí, resumindo a história. Eu não acreditei que era eu que tinha virado o banco. Eu só fui acreditar depois que confirmou por boca de outras Mas pessoas. você chegou na porta, você entrou, virou um banco e saiu? Dizem que eu fui lá, o pastor me trouxe novamente pra fora, que eu fiz uma ruaça dentro da igreja. aí me trouxeram pra fora. Tiraram da igreja. Só que quebrar tudo também. Só que quando eu tava pastor, sua mãe, depois tinha mais 2 pessoas também perto, que tava dando auxílio ao pastor. Entendi. Por isso que eu acreditei. Os obreiros. Agora você imagina um cara igual eu ter essa força. Tinha que ser muito... Eu queria ter gravado pra ver a cena, o que é que aconteceu, né? Mas chegaram a falar se você falou alguma coisa nesse tempo que você ficou Aí apagado? só sua mãe pode te dizer isso depois. Não lembro. Você pode pegar pra ela e falar, mãe, porque ela viu tudo. Sua mãe acompanhou o fato, desde o começo ao fim. Sua mãe não... E aí é que veio a lembrança de que eu falei com ela há muitos anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, ela só acredita se manifestar em mim. Porque eu nunca acredito, eu sou muito carne. Eu sou espírito assim. Eu quero falar de espírito quando eu virar espírito. Enquanto eu sou carne, eu quero ser carne. Aproveitar da coisa da carne, comer bem, fazer um monte de coisa que a carne me dá. Agora, quando eu virar espírito, eu vou pensar em espírito. Então eu sempre fui dessa teoria. Só que crer em Deus eu creio. Né? Então, resumindo a história, a sua mãe vai poder te dar um detalhe, o que eu falei. Mãe, o que ele falou? Que eu nunca perguntei sua mãe, que eu nunca parei pra falar. O que eu falei na época que aconteceu isso, hein? Entendeu? Então isso aconteceu comigo. Aí eu te pergunto, é ou não é sobrenatural isso? Aí fica a teu critério. Porque às vezes quando eu converso contigo, você fala assim, eu tenho uma ideia tal de Alguma coisa parecida com isso já aconteceu com você antes? De você sentir que você apagou e... Já, mas diferente. Eu tava na minha casa e eu já era casado, tava assistindo um filme de sacanagem na Band. Famosa... Como é que era aquela mulher? Emanuele. Isso aí, é esse mesmo. Tava assistindo ali e eu tava viciado de assistir esses filmes porque eu achava a mulher muito bonita, a cidade de Emanuele muito bonita. Emanuele e Emanuele, né? Não, mas escuta só. O que aconteceu? Eu tava isso, eu falo isso, aí vai falar assim, lá vem meu pai com a história dele, ou então que ele tá pirado. Por isso que eu não gosto muito de contar isso. Você tá me perguntando, eu tô te falando, que eu não gosto de ficar comentando isso. Você sabe que eu não gosto. Eu tava assim, assistindo o filme, e o que aconteceu? Daí eu peguei e falei assim, e eu tinha que trabalhar 8 horas da manhã, pegar na farmácia. Nossa. 8 horas da manhã. Eu olhando tinha que assim, chegar lá, né? Lá. Saía de casa 7h15, pra chegar ali perto do Maracanã, né, que era ali que eu trabalhava. Aí eu falei assim, meu Deus, vendo filme de sacanagem. Não, sem brincadeira, vendo filme de sacanagem. E como eu sempre fui um cara eu falei assim, meu Deus, eu falei isso aqui. A melhor oração de todas. Eu falei assim, meu Deus, e vendo filme, faz com que eu acorde no horário certo pra não perder o horário do meu trabalho. Que esse filme tá bom demais. Não, eu não pensei nisso. Meu Deus, me ajuda para que eu acorde no horário. Aí depois eu falei assim, olhei assim e falei assim, meu Deus, não me acorda não porque eu tô vendo um filme de sacanagem. Parei, quando eu abaixei a cabeça, quando eu levantei, eu tava em outro lugar sentado com a Bíblia na mão. E eu não vim pra lá pegar a Bíblia. E aí? Agora me explica. Eu não sei te dizer. Se você falar assim, foi como é que fala? Transladado. Pura. Não estou mentindo, não preciso disso, porque tanto é que você está falando um negócio claro comigo. Sim. Eu falei essa palavra, e quando eu me vi novamente, eu estava com a Bíblia na mão. Dentro de casa? Em outro lugar. Mas dentro de casa? Dentro de casa, tá. Com a Bíblia na mão. Eu parei e falei, mas... Aí eu parei e fiquei Mas quando você acordou, você falou assim, poxa, eu queria estar vendo Emanuele. Não, nem lembrei de filme. Nem lembrei de filme mais. Eu tava com a Bíblia na mão, já parecia que eu tinha em outro estágio. Em outro estágio. Então, quer dizer, isso aí pra mim eu considero uma experiência. Agora, como é que foi? Você vai falar assim, como é que foi? Não sei. Não sei. Não sei te explicar isso aí. Eu tava assim. Agora, quem quiser acreditar, acredita. Eu estava assim. Agora, eu gostaria de saber como é que eu fui parar lá. Eu queria saber como é que eu fui parar lá. Eu queria saber como é que eu fui parar lá. Até eu fico querendo saber.
Aí eu digo pra você, tem alguma coisa entre o céu e o inferno. Então, mas aí no caso, nessa primeira coisa que você contou, você, aparentemente, né, supostamente dentro desse evento, você teve uma possessão demoníaca. Nesse segundo caso, foi o contrário. Ele não foi possuído pelo capeta e o capeta botou você pra ler a Bíblia. Eu acredito que é coisa de Deus, se for o caso. Então você acha que pode acontecer uma possessão demoníaca? Hoje, com esses eventos, você acredita que um demônio possa possuir uma pessoa? Da maneira que eu vejo, não. Da maneira que eu vejo por aí, não. Eu acredito Não, que assim, não esse showzinho de exorcismo que acontece aí de... É o talk show do demônio, fala aí demônio, de onde você veio, qual que é o teu nome? Assim, você acredita na ideia de que um espírito maligno possa entrar no corpo de uma pessoa? Baseado nesse evento que aconteceu com você? Olha, eu acredito porque você, na minha maneira de visão, a pessoa é um espírito, porque ele é carne, mas a carne não vale nada. Quem movimenta o espírito é como se fosse uma bateria, ou como se fosse a pilha do rádio, ou como se fosse a energia que funciona alguma coisa. Então eu acho que dentro da gente tem uma coisa, que eu não sei explicar, que é o espírito. E quando existe, para existir o inferior, tem que existir também o superior. Para existir o positivo, tem que existir o negativo. Então existe a força antagônica má e a força boa. E existem as duas forças. E quando a força boa não funciona, a força má atua. Toma lugar. Então eu acredito que tem sim alguma coisa que vem de fora, como se fosse um fluido energético, que entra no corpo do ser humano, empurra o que o homem tem e fica no lugar dele. Entendi. Tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo. Então, é porque essa é a primeira fase da pergunta. A segunda pergunta seria: você acredita que um espírito do bem, seja um anjo, seja Deus, possa possuir uma pessoa também? Anjo não, espírito sim. Porque o anjo ele não tem como fazer, na minha opinião, porque o anjo ele já é ele é um... Mas o demônio não é um anjo caído? Ele é um anjo caído deformado, na minha posição, como o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um anjo. Mas assim, tem nada a ver de anjo. Originalmente, o anjo e o demônio são a mesma coisa. A mesma assim, coisa eles são da mesma fonte. Da mesma fonte, criado pelo mesmo Criador. Porém com diferenças de transformação. Então, exemplo, na Bíblia tem um negócio lá da mula que falou. O que pode ter sido a mula que falou? Eu tenho duas opções para isso. A mula falou ou a mula estava possuída? Não, primeiro que eu não acredito que a mula fala. Eu sou... É aquilo que eu falo pra você, igual eu falo com o teu irmão. Tem coisa na Bíblia que eu não acredito. Por eu não acreditar, eu não vou mentir. Por exemplo, eu não acredito que a mula falou com o cara. Eu acredito que o cara ouviu vozes. Identificou como a mula. Identificou como se fosse a mula que estivesse falando. Tanto é que, se a mula falou, a mula também podia ter plantado um coice no ombro dele e sair fora. Tomando chicotado. Em vez de falar, falando, pô, calma aí. Tum, dava ali com coice numa mula que nem né? E matar ele e embora. Mas o plano não era esse. O plano não era esse. Então, você acha que um espírito maligno poderia possuir uma pessoa e um espírito do bem, assim, não? O Espírito Santo, sim. Como é que seria uma possessão ao contrário? Uma possessão do bem? Tem gente que fica possuído e fala, eu vou botar ela pra cheirar maconha. Aí é um espírito do bem. Não, isso aí eu não acredito. Não, e aí um espírito do bem faria o quê? Uma possessão do bem. Não, eu acho que a possessão do bem, ela não existe pra alguma coisa que não tenha, pra futilidade não. Eu acredito que o espírito do bem vem pra te proteger em alguma situação.